Muita gente me manda mensagem dizendo que já segue um planejamento alimentar, já faz atividade física e mesmo assim não consegue emagrecer. Esse vídeo pode te ajudar nisso. Oi gente, tudo bem com vocês? Uma das coisas mais comuns quando a gente está querendo emagrecer e que dificulta muito esse processo é o auto-engano. É o boicote de você não ter consciência do que você está fazendo e aí não conseguir o resultado que você deseja. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, tem um programa no Discovery Channel que chama Comendo Escondido. Eu não sei se ainda tá passando, eu assisti faz bastante tempo, mas foi uma coisa que gravou bastante assim em mim. Eu assistia e eu não me conformava com o que eu estava assistindo. Então, as pessoas recebiam um planejamento de dieta e, né, os exercícios e tudo mais. E aí, enquanto elas preparavam a dieta que elas precisavam fazer, então, eu vou preparar, sei lá, um risoto, não sei. E aí elas iam começar a preparar as coisas, elas começavam a comer um pedacinho de queijo aqui, enquanto elas preparavam um risoto. Daqui a pouco elas comiam um amendoim, não sei o que, e continuavam preparando. E aí depois, quando elas iam almoçar, elas só registravam que elas tinham comido o risoto. Então, toda a caloria das coisas que elas estavam beliscando, elas não tinham consciência alguma daquilo. Então, isso no final registrava na balança. E elas olhavam a balança e falavam, não, mas eu segui o planejamento certinho. Por quê? Porque a consciência estava só naquele resultado final. E todas as coisas que você coloca na boca contabilizam a sua dieta, né? Contabilizam todo o seu ganho energético tá ali. Então a sua consciência tá em, comi 2.000 calorias por dia, mas na verdade você estava comendo o dobro, sei lá. Então as pessoas ficavam muito chocadas quando elas assistiam o vídeo delas comendo as outras coisas. Sabe aquela hora que você vai no supermercado, assim, passa uma moça te oferecendo, você já conhece essa nova bolachinha, você come aquele pedacinho e você não registra no seu planejamento alimentar, porque não era uma refeição, mas a caloria está inserida no seu corpo, né? E aí acumulando pequeninas coisas assim, no final do mês tem um resultado que às vezes pode assustar na balança. Então, uma das coisas que eu fiz, que no começo eu achei que era até um pouco de paranoia, mas depois fez sentido, foi o quê? Eu comecei a anotar tudo o que eu colocava na minha boca. Metade de uma bolacha, eu escrevia metade da bolacha. Sabe aquele finalzinho de coisa que a pessoa não quer mais? Fala assim, eu não aguento mais comer tal coisa, quer? Esse pedacinho do quer, eu anotava, né? E aí, e também comprei uma balança, eu tenho uma balança, a balança eu uso até hoje, porque eu tenho as medidas da minha dieta, mas no começo eu usava pra ver quanto que, no volume, quanto que são 100 gramas de arroz? É isso, tá. Porque eu pensando em, são 3 colheres de arroz na refeição. Eu ia pegar, mas qual é o tamanho da colher? Qual é o tanto de arroz que tem que ter na colher? Então eu peguei a balança para poder fazer a dieta certinho. E aí eu usava então a balança e todas as outras coisas que eu via para anotar. Bala eu anotava, metade das coisas, como eu já estava falando para vocês. E aí, a princípio eu achei que fosse uma paranoia de falar, nossa, mas eu vou ser essa pessoa controladora desse jeito, sabe, focada desse jeito que não pode sair 1 milímetro da linha, da risca. Só que a curto prazo, isso foi me dando muita consciência do que eu estava fazendo comigo mesma. Então era assim, beleza, eu não emagreci essa semana porque eu comi tal e tal coisa. Putz, aquelas coisinhas fizeram diferença. Eu notava até quando a comida estava muito salgada, porque às vezes inchava e tudo mais. Então eu comecei a falar assim, ok, então eu vou precisar diminuir um pouquinho a quantidade de sal aqui, vou precisar prestar um pouco mais de atenção aos finais de semana, porque eu começo a beliscar mais coisa. E aí eu consegui fazer ajustes ali, né, assim, simples e rápidos, e eu comecei a resolver os problemas dessa forma, tendo consciência disso, né? E aí então essa minha paranoia, que eu achava que viraria uma paranoia, virou consciência do que eu estava fazendo. Então eu parei de culpar o metabolismo, parei de culpar que a atividade física não estava sendo suficiente, parei de culpar fora. Eu voltei pra mim toda a responsabilidade. Então assim, se eu estou comendo chocolate, eu não vou emagrecer. Aí eu podia fazer, bom, esse dia eu comi chocolate, então tudo bem, eu não vou me frustrar quando eu ver na balança que o peso aumentou.
eu vou falar, paciência, eu vou fazer melhor daqui pra frente. Porque comendo inconsciente, o que acontece? A gente não vê que a gente comeu. Logo, a culpa não é minha, porque eu não comi. Aí depois eu ia lá, pesava, o peso aumentou. Saco, a dieta não dá certo, eu vou precisar trocar de dieta, vou precisar trocar de nutricionista. E aí você fica perdendo tempo, ou então você fica se sentindo culpada. Ai, mesmo comendo direitinho eu não emagreço, ai que fracasso que eu sou, ai eu vou desistir. Então todos os preços que você paga de não ter a consciência lá atrás, nossa, são muito piores do que você pegar um tempo, 5 minutos ali depois da sua refeição e escrever no papel. Eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas coisas. E quando eu não estava com o caderno fora, que eu estava trabalhando em alguma coisa, eu anotava no celular, chegava em casa e escrevia nesse caderno. Porque eu queria ter registrado na consciência o que estava acontecendo. Assim, ó, tá, escrito, não foi, eu lembrei. Porque depois que passa um mês, 2 meses, você não sabe mais o que você estava fazendo. Então, eu escrevia para poder ter consciência. Isso a curto prazo me trouxe esses benefícios da balança, de não me culpar e tudo mais. A longo prazo, eu aprendi a quantidade que o meu corpo precisa para comer. Antes eu podia comer um super lanche assim, ou sei lá, um monte de pedaço de pizza e beleza, azar, se desse um pouco de dor de estômago depois, azar, tudo bem, daqui a pouco passa, toma um negócio aí, beleza. E aí com essa pesagem das coisas, eu fui vendo que o meu corpo ele já ficava nutrido com essa quantidade que estava escrita. Então, pra que eu ia comer muito mais do que aquilo que meu corpo já estava se sentindo nutrido? Não fazia sentido, sabe? Ficar deixando o meu corpo chegar num limite que já ficava até desconfortável à toa. Então, a longo prazo, eu pude perceber o que o meu corpo realmente queria e de qual quantidade ele precisava, né? Ao invés de pensar que, tudo bem, um tanto assim deve ser o suficiente, um tanto assim deve ser a quantidade de batata doce, né? Sendo que às vezes pesando era bem diferente do que eu imaginava. Então, anotar essas coisas me trouxe muito mais benefício do que estresse para anotar. Hoje em dia eu não anoto mais, porque eu já tenho a minha dieta bem certinha e eu já aprendi a fazer tudo certinho. E eu sei que se eu não seguir o que está escrito, se eu não fizer exatamente do jeito que está lá, eu vou ter um preço a pagar. Só que daí quando eu deslizo na dieta e o resultado nem na balança, nem no espelho, nas roupas não ficou do jeito que eu queria, eu já fico, tudo bem, é porque eu comi tal coisa aquele dia, é porque, beleza, então tá. Eu não entro mais naquele problema do efeito depois de falar, da onde será que veio? Porque eu já aprendi a ter consciência, então eu acho que isso pode ser bastante importante para vocês. Deem um passo além do, isso vai dar muito trabalho, porque tudo na vida dá trabalho. Você escovar o dente todo dia, depois de cada refeição, dá trabalho. Você tomar banho todos os dias, dá trabalho. Você ir trabalhar, você arrumar sua casa, você cuidar do seu filho, tudo é muito trabalhoso se a gente colocar na cabeça que é trabalhoso. Se a gente falar, tudo bem, são só 5 minutos que eu vou escrever o que eu comi, né? Você mudando a cabeça, você muda todo o resto. E é por isso que o meu emagrecimento é desse jeito. Não é exatamente o que eu comi, mas o que eu pensei para fazer cada coisa. O que eu pensei antes de comer, o que eu pensei depois que eu comi, o que eu pensei quando não deu o resultado que eu queria, o que eu pensei, sabe? O pensamento junto com o sentimento em relação àquilo é o que faz o processo ser tão eficaz no sentido de ser duradouro. Pode ser que não seja tão rápido quanto as pessoas esperam, porque se eu colocasse aqui nos vídeos, 5 maneiras rápidas de você emagrecer 20 quilos, sabe? Como emagrecer 50 quilos em 3 semanas de uma maneira definitiva. Os meus vídeos teriam, sei lá, 300 mil visualizações. Eu tenho mais ou menos 50, porque isso dá trabalho para fazer. Mas eu garanto que transforma toda a sua vida. Um beijo e até o próximo.